Em 2014, quase 10 anos antes da invasão em larga escala da Ucrânia, o presidente da Rússia, Vladimir Putin, comandou uma tomada ilegal e agressiva da Crimeia. Desde então, especialistas discutem as verdadeiras motivações por trás dessa ação. Alguns acreditam que foi um simples jogo de poder. Outros sustentam que foi o início da busca de Putin para recuperar territórios que considera seus ou uma forma de desviar a atenção do povo russo da corrupção e dos problemas econômicos. A questão que paira no ar é: o que realmente levou ao anexo da Crimeia? A anexação ocorreu logo após a Revolução da Dignidade na Ucrânia, que culminou na derrubada do então presidente Viktor Yanukovych. Em meio a intensos confrontos em Kiev, a Rússia enviou suas forças especiais para capturar rapidamente pontos estratégicos na Crimeia, incluindo os prédios do parlamento local. O governo ucraniano foi deposto e substituído por uma administração pró-Rússia. Em seguida, um referendo controverso foi realizado, no qual, segundo autoridades russas, a maioria da população da Crimeia votou pela união com a Rússia. Entretanto, países ao redor do mundo consideraram aquele referendo inválido e uma violação da soberania ucraniana. Apesar das críticas, a Rússia já havia militarizado a região e reafirmado seu controle sobre a área. Durante a anexação, Putin fez um discurso em que alegou que a Crimeia sempre fez parte da Rússia, afirmando que, no coração e na mente das pessoas, a Crimeia sempre foi uma parte inseparável da Rússia. Essa narrativa, enraizada na história, é um dos alicerces do regime de Putin. Entretanto, enquanto o Kremlin insiste nessa versão dos fatos, Zelensky, o presidente ucraniano, revela uma perspectiva intrigante. Ele acredita que a verdadeira motivação de Putin sempre foi a expansão territorial e a militarização da Crimeia como um trampolim para um ataque mais amplo à Ucrânia. A Crimeia, após a anexação, transformou-se em um importante centro logístico e estratégico para as operações militares russas. Mas, à medida que a guerra se intensifica, Zelensky não se deixa enganar. Ele deixa claro que ceder qualquer território, incluindo a Crimeia, não é uma opção. Durante uma entrevista, ele enfatizou que a luta não é apenas por terras, mas pelo histórico e identidade do povo ucraniano. Não aceitamos que a Rússia ganhe, declarou ele. Essa declaração, e a resistência valente do povo ucraniano, traz uma nova dimensão ao conflito. Conforme o conflito se prolonga, a pergunta persiste: o que acontece quando um país luta não apenas por sua terra, mas por sua própria história e dignidade? Zelensky converte sua fala em um grito de resistência, instando o mundo a enxergar a Crimeia não só como um pedaço de terra, mas como um símbolo de uma identidade lutando para sobreviver. A batalha que se desenrola é, portanto, não apenas uma luta territorial, mas uma luta pela própria alma da Ucrânia. Fique atento. O desenrolar desta história pode mudar o destino de uma nação e de seus habitantes. Quais serão os próximos passos nesse embate colossal? Em 2014, quase uma década antes da invasão total da Ucrânia, o presidente da Rússia, Vladimir Putin, orquestrou uma tomada ilegal e agressiva da península da Crimeia. Desde então, especialistas têm debatido os reais motivos por trás dessa manobra. Seria uma simples jogada de poder? Um plano para recuperar territórios que considerava seus? Ou uma distração para desviar a atenção dos cidadãos russos de problemas internos, como a corrupção e a crise econômica? Recentemente, o presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, afirmou ter descoberto a verdadeira intenção de Putin. A anexação da Crimeia não foi uma simples coincidência, ocorreu logo após a Revolução da Dignidade na Ucrânia, marcada por intensos conflitos entre manifestantes e forças do Estado em Kiev, que resultaram na destituição do então presidente Viktor Yanukovych. Logo após, as forças especiais russas invadiram a Crimeia, capturando rapidamente edifícios-chave, incluindo os do parlamento local. O governo existente foi expulso e um regime pró-Rússia foi instaurado, seguido de um referendo controverso, no qual, segundo as autoridades russas, a população teria votado em massa para se juntar à Rússia. Esse referendo foi amplamente considerado inválido e uma violação da Constituição ucraniana, mas isso não parece ter importado para Putin. Na época da anexação, Putin fez um longo discurso, alegando que a Crimeia sempre fora parte da Rússia.
Ele insistiu na ideia de que o coração e a mente do povo sempre consideraram a Crimeia uma parte inseparável da Rússia. Seus argumentos incluíam a afirmação de que a Rússia estava ajudando a proteger seus cidadãos na Crimeia, que supostamente estavam sob ameaça devido aos desdobramentos políticos na Ucrânia. No entanto, sabemos que Putin é um mestre na manipulação e propaganda, frequentemente distorcendo a verdade para seus próprios interesses. A cena se repetiu quando ele se encontrou com o ex-presidente americano Donald Trump, parecendo disposto a ceder em algumas questões antes de intensificar os ataques na Ucrânia. Para Putin, o controle da narrativa é crucial. Ele detém o poder de moldar a opinião dentro da Rússia, criando justificativas que parecem plausíveis para suas ações. Portanto, suas explicações para a captura da Crimeia não podem ser vistas como verdades absolutas. É essencial analisar o que a Rússia fez após tomar controle da península, para entender completamente as razões por trás de sua decisão original. Zelensky, o presidente da Ucrânia, tem seguido de perto os movimentos da Rússia. Em uma recente entrevista a uma revista francesa, ele foi questionado sobre o fim da guerra e a possibilidade de ceder territórios, como a Crimeia, para alcançar a paz. Essa questão tem sido levantada frequentemente em discussões sobre cessar-fogo e acordos pacíficos. Trump, por exemplo, sugeriu que Zelensky poderia encerrar a guerra se aceitasse a permanência da Crimeia sob controle russo. No entanto, Zelensky rejeitou veementemente qualquer ideia de entregar solo ucraniano a Moscou, afirmando que a Rússia não deve ser recompensada por sua participação na guerra. Quando indagado sobre a possibilidade de ceder territórios, Zelensky foi claro. Ele enfatizou que tal ação não seria apenas uma questão territorial, mas uma violação da integridade da nação ucraniana e do direito internacional. Estamos lutando pela nossa identidade, disse ele. A batalha não é por um pedaço de terra, mas pelo futuro da Ucrânia. A resposta à questão da ocupação da Crimeia é complexa. Zelensky explicou que a invasão foi uma estratégia de Putin para se preparar para futuras ofensivas, utilizando a Crimeia como um ponto de apoio para cercar regiões da Ucrânia. A rápida militarização da península após 2014, com a instalação de bases e ativos militares, confirma essa teoria. As forças russas usaram a Crimeia como um centro estratégico para ataques a partir de 2022. Aeroportos como Saki e Belbek se tornaram pontos de lançamento para bombardeios em cidades ucranianas. Além disso, a Crimeia facilitou operações navais, permitindo que a marinha russa lançasse mísseis contra a Ucrânia. Com o controle da Crimeia, a Rússia fortaleceu suas posições, abrindo o caminho para um avanço militar. O que estava em jogo desde a anexação da Crimeia vai além de um simples conflito, é uma questão de identidade, história e sobrevivência. A luta pela Ucrânia se mantém acesa, e as decisões que moldam esse momento são repletas de riscos e reviravoltas inesperadas. Até aqui, vimos que as explicações de Putin para a tomada da Crimeia não devem ser aceitas como verdade absoluta. É preciso olhar além das palavras e analisar as ações da Rússia após o controle da península para entender o que realmente está em jogo. A Crimeia não é apenas um pedaço de terra, é o lar de pessoas, um lugar carregado de memórias, histórias e vidas. São terras que guardam os túmulos de antepassados, escolas, crianças, e uma identidade que está sendo ameaçada. Quem acompanhou de perto essa complexa trama foi o presidente ucraniano Volodymyr Zelensky. Recentemente, ele concedeu uma entrevista reveladora a uma revista francesa, onde foi questionado sobre o fim da guerra e a possibilidade de a Ucrânia ceder territórios como a Crimeia para alcançar a paz. Esse tema já foi várias vezes levantado em discussões sobre cessar-fogo e acordos de paz. Até o ex-presidente americano Donald Trump entrou nessa polêmica, sugerindo que Zelensky poderia acabar com o conflito quase que imediatamente, desde que aceitasse que a Rússia mantivesse a Crimeia e renunciasse a qualquer plano de entrar na aliança da NATO. Houve até conversas sobre trocas de território entre Kiev e Moscou para tentar encerrar a guerra. Mas Zelensky não hesitou em recusar qualquer ideia de ceder um centímetro do solo ucraniano. Nas redes sociais, ele foi claro: a Rússia não deve ser recompensada pela sua agressão, e é Moscou que precisa ouvir um pare definitivo. Quando questionado se deveria abrir mão de regiões como Crimeia, Donetsk e Luhansk, Zelensky respondeu com firmeza:
Ele afirmou que muitos não compreendem o que a Rússia realmente quer ou do que é capaz. Não se trata apenas de disputa territorial. A violação da integridade de um país ultrapassa fronteiras geográficas, é uma quebra do direito internacional, uma porta aberta para que o agressor faça o que desejar. É o fim das condições básicas para uma vida normal. Para quem ainda reduz esse conflito a uma questão de terra, Zelensky lança um desafio: olhem para esses territórios. Eles não são apenas mapas ou pontos no globo. São lares, histórias vivas, lugares onde filmes foram feitos, poemas foram escritos. São as raízes da identidade ucraniana que a Rússia tenta apagar. A luta não é só por território, é pela própria alma da Ucrânia. Mas a pergunta que fica pairando no ar é: será que ceder esses territórios realmente traria paz? Ou estaria Zelensky expondo um risco maior, preparando a todos para uma ameaça ainda mais devastadora? Afinal, o que a Rússia realmente planeja com a Crimeia e outras regiões? A resposta pode ser mais sombria do que imaginamos. Você está preparado para descobrir o que vem a seguir? Eles não são apenas pedaços de terra, são lares, memórias vivas. Ali repousam os túmulos dos seus pais, avós e bisavós. Escolas onde crianças aprendem, ruas onde histórias foram escritas. Territórios que estampam os livros de história da Ucrânia, onde filmes foram rodados e poemas nasceram. E é exatamente isso que os invasores tentam apagar: nossa identidade, nossa memória, nossa alma. Lutamos para preservar quem somos. A batalha não é apenas por fronteiras, mas pela própria essência da Ucrânia, feita de passado e gente. Perguntado sobre como convencer a Europa, até aqueles países distantes, do perigo real que enfrentam se Putin sair vitorioso, Zelensky revelou a verdade oculta por trás da ocupação da Crimeia, anos atrás: é simples. Alguns veículos de mídia dizem que se soldados ucranianos deixassem as regiões do leste, a paz voltaria. Isso é mentira. Putin invadiu a Crimeia para usá-la como trampolim, para cercar o sul do nosso país. Ele se preparava para outra ofensiva. Em 2014, ocupou parte do leste para usá-la como base para dominar toda aquela região. Se amanhã abandonássemos o Donbas, o que jamais acontecerá, abriríamos espaço para Putin avançar sem defesa perto de uma cidade de 1,5 milhão de habitantes, Kharkiv. Ele também tomaria o centro industrial de Dnipro. Isso abriria portas para ele. E as evidências confirmam. Após anexar a Crimeia, a Rússia a militarizou rapidamente, estabelecendo bases e reforçando sua presença. O 43º Regimento Independente de Aviação Naval de Assalto tomou o controle da base aérea de Saki, na costa oeste da península. Operando uma frota de bombardeiros Sukhoi Su-24M e caças Su-30SM. Quando a invasão em grande escala começou em 2022, a Rússia não perdeu tempo para usar esses recursos. Mas o que isso significa para o futuro da guerra? Será que a estratégia de Putin com a Crimeia vai garantir sua vitória? Ou esse movimento audacioso pode ser sua maior armadilha? O que Zelensky revelou pode mudar tudo o que pensávamos saber sobre o conflito. O que vem a seguir pode surpreender até os mais céticos. Antes de entrarmos no que acontece hoje, vamos recapitular rapidamente. Em 2014, a Rússia tomou a Crimeia de forma ilegal, estabelecendo bases militares e fortalecendo sua presença estratégica. O 43º Regimento Independente de Aviação Naval de Assalto russo assumiu o controle da base aérea de Saki, na costa oeste da península, operando bombardeiros Sukhoi Su-24M e caças Su-30SM. Quando a invasão em larga escala começou em 2022, a Rússia rapidamente utilizou esses recursos para ampliar sua ofensiva. Mas você já parou para pensar, qual é o verdadeiro valor da Crimeia para a Rússia? Por que essa região se tornou um ponto tão vital para o conflito? O que está em jogo por trás das bombas lançadas e dos mísseis disparados dali? A Crimeia se transformou em algo muito além de uma simples posse territorial. Hoje, ela é um centro estratégico imprescindível para as operações militares russas contra a Ucrânia. Bases como Saki e Belbek não servem apenas como pontos de apoio, mas como verdadeiras plataformas de ataque.
Aviões russos decolam dali, lançando bombas e disparando mísseis contra cidades ucranianas, enquanto drones são enviados para regiões ao sul e centro do país, ampliando o alcance da guerra. Imagine o cheiro denso de combustível queimado, o estrondo dos motores e o som dos mísseis cortando o ar. Essa é a realidade que domina a Crimeia. O Kremlin foi além, transformando um aeroporto civil em um centro clandestino para drones, onde instalações camufladas escondem dezenas de veículos não tripulados prontos para novas investidas. Mas a Crimeia não é apenas uma base aérea. É também o porto de Sevastopol, onde a poderosa frota do Mar Negro da Rússia lança ataques de mísseis calibre contra alvos ucranianos, além de impor bloqueios navais em pontos estratégicos como Odessa. Essa posição marítima fortalece o controle russo, criando um cerco quase impenetrável. O elo vital para essa logística é a ponte da Estreito de Kerch, que conecta a Crimeia ao território russo. Por ali, suprimentos e tropas circulam de forma rápida e contínua, mantendo as forças russas abastecidas e preparadas para a guerra. E essa não é uma ocupação qualquer. A Rússia implantou sistemas modernos e caros de defesa aérea, como o S-500, e avançados radares, sinalizando que a Crimeia é uma joia militar indispensável. Se a Rússia não tivesse o controle da Crimeia, sua campanha no sul da Ucrânia seria muito mais difícil. Sem essa base, dominar o Mar Negro e o Mar de Azov, essenciais para os ataques contra cidades como Zaporizhia, seria quase impossível. A perda da Crimeia significaria abrir mão de um poderoso trampolim para suas operações, enfraquecendo significativamente suas ofensivas. Agora, imagine o que aconteceria se a Ucrânia conseguisse retomar a península. A maré do conflito poderia mudar de forma dramática, mas até lá, a Crimeia permanece como o coração pulsante da estratégia russa, e um lembrete constante do preço da guerra. Será que essa fortaleza ficará para sempre sob controle russo? Ou haverá uma reviravolta que ninguém espera? A resposta pode estar mais próxima do que imaginamos. Em 2014, Vladimir Putin deu início a uma manobra ousada e clandestina. Ele invadiu a Crimeia, um território ucraniano. Esse ato, que muitos consideram um movimento agressivo, despoletou uma série de análises sobre suas intenções. Por que a Rússia tomou essa decisão? Para alguns, foi apenas uma jogada de poder. Para outros, foi o primeiro passo de um plano maior para recuperar territórios perdidos ou desviar a atenção do público sobre problemas internos. Recentemente, Volodymyr Zelensky, o presidente da Ucrânia, trouxe novas luzes sobre esse conflito. Ele acredita que quase uma década após a anexação, o verdadeiro objetivo de Putin foi finalmente revelado. A anexação da Crimeia ocorreu logo após a Revolução da Dignidade na Ucrânia. O clima em Kiev estava tenso, com enfrentamentos entre manifestantes e forças do Estado. Em meio a esse caos, as tropas russas entraram na Crimeia, ocupando pontos estratégicos e substituindo o governo existente por um alinhado a Moscovo. Com a realização de um referendo polêmico, onde a população local foi convencida a votar pela adesão à Rússia, a Crimeia ficou sob controle russo. Putin, em seu discurso, declarou que a Crimeia sempre foi parte da Rússia. Citou a conexão emocional que os russos têm com a península, ressaltando que seus habitantes pediram ajuda. Contudo, muitos países ignoram essa justificativa e consideram o referendo inválido, um desrespeito à soberania da Ucrânia. Mas será que Putin realmente se preocupou com os interesses da população local? Por trás dessas palavras, muitos vêm identificando uma estratégia mais ampla. O que aconteceu depois de a Rússia tomar a Crimeia pode nos ajudar a entender suas reais intenções. Entramos no campo da teoria de Zelensky. Ele tem acompanhado de perto as ações da Rússia e em uma entrevista declarou que Putin utilizou a Crimeia como uma base para expandir sua ofensiva. Ele planejava cercar o sul da Ucrânia, aproveitando a península para controlar áreas como Kherson e Zaporizhia. Sem a Crimeia, a capacidade ofensiva da Rússia teria sido severamente limitada. O que seria do futuro da Ucrânia se a Rússia não tivesse dominado esse ponto estratégico? A Crimeia rapidamente se converteu em um centro militar, onde a Rússia instalou bases e fortaleceu suas operações. As tropas russas, a partir desse território, passaram a conduzir ataques devastadores em várias cidades ucranianas.
O que parecia uma simples invasão se transformou em uma poderosa instalação militar, essencial para o que vem a ser um dos conflitos mais graves da Europa contemporânea. Como a guerra prossegue, a Crimeia se revela um pilar fundamental para os planos de Putin. Sem a posse desse território, as forças russas teriam enfrentado enormes dificuldades em seus esforços. O que mais Putin está planejando? Estamos apenas no início dessa complexa teia de estratégias e motivações, e a história ainda está longe de ser contada. Você já imaginou que a anexação da Crimeia, quase uma década antes da invasão em larga escala da Ucrânia, não foi um ato isolado, nem um simples capricho de poder? Um ex-assessor de Putin, Gleb Pavlovsky, que depois se tornou crítico do Kremlin, revelou que aquilo foi um plano meticulosamente arquitetado, nada foi deixado ao acaso. Enviar forças especiais para outro país é impossível sem um preparo prévio e minucioso. Isso mostra que a operação estava pronta há muito tempo, abandonada apenas no arquivo do Estado-Maior até o momento certo. Outro crítico, Gennady Gukul, reforça essa ideia e entrega um segredo perigoso. Putin não queria apenas a Crimeia. O desejo dele era muito maior, retomar todos os territórios perdidos da Rússia. Um sonho antigo, guardado há anos. E Putin mesmo, na época, deixou escapar que tinha vista para além da Crimeia, citando regiões do leste ucraniano como Donetsk, Luz, Kharkiv e Odessa, áreas que ele chamou de Nova Rússia. Ele afirmou que essas terras nunca fizeram parte da Ucrânia no tempo do czar, mas foram simplesmente transferidas em 1920, e que ele pretendia ajudar essas regiões a encontrar uma solução. Mas, que solução seria essa? Como se isso não bastasse, o jornal russo Novaya Gazeta divulgou um memorando interno do Kremlin, vazado poucas semanas antes da anexação da Crimeia, mostrando que o plano era ainda mais audacioso, não apenas a Crimeia, mas avançar para conquistar partes do leste e do sul da Ucrânia. Isso confirma a teoria do presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, de que a ocupação da Crimeia foi o primeiro movimento de uma estratégia bem maior, pensado para garantir à Rússia uma vantagem tática decisiva na guerra que viria. Mas a reviravolta aterrorizante está justamente aqui, e se essa anexação for só o começo? E se tudo isso fizer parte de um esquema mais amplo para expandir as fronteiras russas, ou até mesmo preparar o terreno para atacar a Aliança de Defesa Ocidental, a OTAN? Zelensky não para de alertar líderes europeus e mundiais sobre essa ameaça crescente. Agora a pergunta que não quer calar: a Europa será firme o suficiente para impedir esse avanço avassalador? Ou será que a fraqueza será aproveitada para um domínio ainda mais implacável? O futuro da estabilidade continental está pendurado por um fio, e a história pode estar prestes a ser reescrita numa escala que poucos imaginam. Em 2014, quase uma década antes da invasão em larga escala da Ucrânia, o presidente da Rússia, Vladimir Putin, ordenou uma tomada agressiva e ilegal da península da Crimeia. Desde então, especialistas têm debatido as razões por trás desse movimento. Alguns acreditam que foi uma jogada de poder simples. Outros sugerem que foi o início do esforço de Putin para recuperar territórios que ele considera pertencentes a ele ou um desvio estratégico para desviar a atenção do povo russo sobre corrupção e problemas econômicos. Recentemente, a verdade sobre a ocupação da Crimeia pode ter sido revelada pelo presidente ucraniano Volodymyr Zelensky, que acredita ter compreendido o que Putin realmente planejava. A anexação da Crimeia ocorreu logo após a Revolução da Dignidade na Ucrânia, um conflito intenso entre manifestantes e forças estatais em Kiev, resultando na queda do presidente Viktor Yanukovych. Putin e suas forças especiais rapidamente tomaram pontos estratégicos da península, substituindo o governo existente por um que era favorável à Rússia. Um referendo, altamente controverso, foi realizado, onde, segundo autoridades russas, a maioria dos crimeanos votou para se juntar à Rússia. No entanto, muitos países consideraram esse referendo inválido, violações da Constituição ucraniana e da soberania do país. Na época da anexação, Putin deu um discurso longo, alegando que a Crimeia sempre foi parte da Rússia. Ele insistiu que a intervenção visava proteger os cidadãos da Crimeia, que, segundo ele, estavam sob ameaça devido aos tumultos em Kiev e em outras cidades ucranianas. Contudo, Putin é um especialista em propaganda, frequentemente distorcendo a verdade para atender a seus próprios interesses.
Zelensky, que acompanhou atentamente as ações da Rússia, falou em uma entrevista recente sobre o fim da guerra e a possibilidade de ceder territórios, como a Crimeia. Ele rejeitou essa ideia enfaticamente, ressaltando que ceder território não é apenas uma questão territorial, mas uma violação da integridade nacional e da lei internacional. Zelensky destaca que os territórios são lar para muitas pessoas e que a luta é pela identidade ucraniana. Ele alertou para as consequências se a Ucrânia não resistir, afirmando que a queda de Kyiv poderia facilitar novos avanços de Putin em direção à Europa Ocidental. Ele descreveu a Ucrânia como o centro da Europa, enfatizando que o destino da Ucrânia determinará a segurança do leste europeu, com implicações diretas para países como Polônia e Alemanha. Entender isso é crucial, pois Zelensky continua a instar seus aliados a apoiar a Ucrânia e a impor sanções severas à Rússia, que diminuam a capacidade de Putin de continuar sua agressão. O que acontecer a seguir? Como a luta pela Crimeia pode moldar o futuro da Europa? As brumas da guerra ainda escondem muitos desdobramentos. A resistência ucraniana permanece firme, apesar da brutalidade do conflito. A cada dia, suas forças continuam a defender as linhas de frente, repelindo ondas incessantes de ataques russos. Entre explosões estrondosas e o zumbido constante de drones, eles respondem com precisão cirúrgica, derrubando mísseis inimigos e lançando contra-ataques que atingem fundo território russo. Mas a batalha não se limita ao leste. A luta pela retomada de terras perdidas, especialmente a península da Crimeia, segue acirrada. A Ucrânia tem realizado ofensivas certeiras ali, destruindo infraestruturas militares, explodindo bombardeiros e minando o controle russo sobre a região. O cheiro de fumaça queimada e o estalar dos destroços contam parte dessa história de resistência e coragem árdua. Volodymyr Zelensky mantém uma posição clara e inabalável: nenhuma parcela do solo ucraniano será entregue facílimo a Putin. Essa determinação, embora heroica, complica ainda mais a possibilidade de um acordo pacífico. A proposta de cessar-fogo esbarra nessa linha dura, criando um impasse sombrio. A guerra, então, pode prolongar-se, definindo um gelo mortal entre as partes, onde nenhuma sairia verdadeiramente vencedora. A pergunta que ecoa é cruel: até quando esse impasse poderá permanecer sem transformar todo um povo em vítima da indiferença global? Por isso, muitos ucranianos clamam por um endurecimento das sanções internacionais, esperando que a pressão econômica desafie os planos de Putin e force a Rússia a recuar. Por outro lado, o Kremlin vive seus próprios dramas. Marcado por tensões e purgas internas nessas forças militares e de inteligência. O caos silencioso que se desenrola por trás das paredes do poder pode ser tão decisivo quanto os campos de batalha em si. Essa briga nos bastidores pode determinar o futuro daquela região tão vital, deixando o mundo atento a cada movimento do tabuleiro geopolítico. Mas aqui vai o que poucos ousam perguntar: será que essa guerra, tão sangrenta e longa, está prestes a alcançar um ponto sem retorno, onde nem as maiores potências conseguirão segurar o colapso iminente? A fragilidade das alianças, o desgaste dos recursos e o colapso moral de uma nação, nada disso seria suficiente para deter Putin, que parece disposto a avançar até o limite. E se, por trás dessa fachada de força, houver uma brecha, uma oportunidade que mude tudo? O que aconteceria se a próxima grande movimentação sair exatamente de onde menos se espera? Essa é a batalha por um futuro que agora está cruzando linhas que vão muito além da simples disputa territorial. É uma história onde cada pedaço de terra, cada memória esmagada, cada vida perdida conta um capítulo impactante, marcado por sacrifícios, esperanças e uma determinação feroz que pode definir o destino da Europa e do mundo. A tensão cresce, e só o tempo dirá qual será o desfecho dessa dramática saga. Em 2014, quase uma década antes da invasão em larga escala da Ucrânia, o presidente da Rússia, Vladimir Putin, autorizou a tomada ilegal e agressiva da península da Crimeia. Desde então, especialistas têm debatido as razões por trás dessa ação. Alguns acreditam que se tratou de um jogo de poder, enquanto outros sugerem que foi o início do desejo de Putin de recuperar territórios que considera seus, ou mesmo uma distração para desviar a atenção das questões internas, como corrupção e problemas econômicos. Recentemente, o presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, revelou que pode ter desvinculado a verdadeira razão da ocupação da Crimeia.
A anexação ocorreu logo após a Revolução da Dignidade na Ucrânia, envolvendo conflitos intensos entre manifestantes e forças do Estado em Kiev, que resultaram na queda do presidente Viktor Yanukovych. Naquele cenário caótico, a Rússia enviou suas forças especiais para a Crimeia, capturando rapidamente locais estratégicos, como os edifícios do parlamento da Crimeia. O governo existente foi deposto e substituído por um regime pró-Rússia, seguido por um referendo polêmico, onde, segundo as autoridades russas, a maioria da população votou a favor de se juntar à Rússia. Muitos países ao redor do mundo consideraram esse referendo inválido, afirmando que violava a Constituição e a soberania ucraniana. Contudo, essa questão parece não ter importância para a Rússia, que militarizou a península e exerce um controle absoluto na região. Na ocasião da anexação, Putin fez um discurso extenso, no qual afirmou que a Crimeia sempre foi parte da Rússia. Ele alegou que a decisão de intervir se deu para proteger os cidadãos da Crimeia, que estariam sob ameaça devido aos atentados e movimentos revolucionários em Kiev. Para ele, essa ação era uma resposta a um pedido de ajuda. No entanto, especialistas criticam suas justificativas, considerando mecanismos de propaganda que distorcem a verdade em favor de suas próprias agendas. Zelensky, que tem acompanhado de perto as ações da Rússia, recentemente enfatizou, em uma entrevista, que a ocupação da Crimeia foi um passo para encurralar a Ucrânia e preparar futuras ofensivas no território. Assim, observando as táticas da Rússia ao longo do tempo, fica claro que a Crimeia não é apenas um território, mas um ponto estratégico vital para o controle e poder militar da Rússia na região, permitindo ataques diretos à Ucrânia sem consideração pelos custos humanos. O fato intrigante que surge deste cenário é, até onde Putin está disposto a ir pela sua visão. E, enquanto a luta pela Crimeia e pelos direitos ucranianos continua, o que isso significa para o futuro da Ucrânia na cena geopolítica mundial? Agora, vamos mergulhar nas nuances dessa história tumultuada onde cada ação desencadeia reações e consequências implacáveis. Segure-se firme, pois o próximo desdobramento pode levar a reviravoltas inesperadas. Em 2014, quase uma década antes da invasão em grande escala da Ucrânia, o presidente da Rússia, Vladimir Putin, tomou a decisão de anexar a península da Crimeia de maneira ilegal e agressiva. Desde então, especialistas têm debatido os motivos por trás desse movimento, com alguns argumentando que se tratava de um jogo de poder, enquanto outros acreditam que era o início da busca de Putin por territórios que julgava ser seus. Outros ainda veem essa anexação como uma distração, uma forma de desviar a atenção do povo russo de problemas internos, como corrupção e questões econômicas. Recentemente, o presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, acreditou ter descoberto as verdadeiras intenções de Putin ao ocupar a Crimeia. A anexação ocorreu pouco após a Revolução da Dignidade na Ucrânia, marcada por intensos conflitos em sua capital, Kyiv, resultando na derrubada do então presidente, Viktor Yanukovych. A Rússia então enviou suas tropas especiais para capturar rapidamente pontos estratégicos na Crimeia, substituindo o governo existente por um alinhado aos interesses russos. Um referendo altamente controverso, que muitos países consideram inválido, foi realizado, resultando na alegação de que os habitantes da Crimeia tinham decidido se juntar à Rússia. Naquela época, Putin fez um discurso longo, justificando sua decisão e afirmando que a Crimeia sempre foi parte da Rússia, expressando a convicção de que esse sentimento era profundamente enraizado na história e na cultura. Ele também mencionou a proteção dos cidadãos da Crimeia, que estariam sob ameaça após a Revolução. Entretanto, muitos veem essas declarações como propaganda, distorções da verdade, já que o que realmente move Putin são suas ambições de poder. Para complicar ainda mais a situação, a invasão russa em 2022 revelou a importância estratégica da Crimeia, que rapidamente se transformou em uma base militar valiosa e um centro logístico para operações contra a Ucrânia. Hoje, a Crimeia serve não só como um espaço territorial, mas como ponto crucial para a realização de ataques contra o território ucraniano. Com essa perspectiva, a luta pela Crimeia se torna não apenas um conflito por terra, mas uma batalha pela identidade e pela soberania ucraniana. Zelensky, em uma entrevista recente, deixou clara sua posição sobre as tentativas de concessões territoriais.
Ele enfatizou que o debate sobre a entrega de territórios ignora a gravidade da violação da integridade territorial e o impacto profundo que isso tem na história de um povo. Ele avisou que se a Ucrânia cedesse partes de seu território, estaria abrindo espaço para novas agressões por parte da Rússia, com implicações que poderiam afetar toda a Europa. Com a guerra se arrastando e as tensões aumentando, um ponto crucial permanece: a determinação da Ucrânia em não ceder. As apostas estão altas e a situação só tende a se deteriorar. Qual será o desenrolar dessa história? A Rússia realmente deseja a paz, ou está apenas em busca de mais poder? Os próximos passos são incertos, mas a determinação da Ucrânia em lutar por sua liberdade é inabalável.